Sem o Espírito Santo, né, essas paredes são só paredes, né? Mas o nosso corpo é a própria morada do Deus vivo. Amém? Então, nós vamos estudar um pouquinho hoje, né? Para a gente saber o que é a diferença sobre fonte, represa e rio. E eu estudando sobre as águas, e o Senhor me levou ao dicionário. E Ele me fez entender um pouquinho sobre fonte. Fonte, lá no dicionário, está local onde brota a água. É a nascente. E a gente levar isso para a nossa Bíblia, essa fonte, essa nascente, ela é Jesus. Amém? E represa. Represa é o ato ou efeito de represar. É uma barreira que prende uma água corrente. É uma suspensão de um curso de uma água. É uma obra destinada a acumular. Obra feita num rio ou num canal. É uma barreira artificial. Então, nós não podemos ser represa. Ela é artificial, né? Nós recebemos da fonte, que é Jesus, mas nós não podemos represar essas águas. Nós não podemos prender, não podemos guardar. Amém? E o que é rio? É o curso da água natural. É natural, não é artificial. Que corre de uma parte mais elevada, lá de cima, para a parte mais baixa, nós. Que deságua em outro rio, cada um de vocês, ou no mar. Todos vocês. Então, nós devemos ser rios. Nós recebemos da fonte, né, que é Jesus, que é dos céus, né, chega em nós, né, que somos rios, e nós devemos desaguar, né, em outro rio ou nos mares. Amém? Eu gostaria que você abrisse lá em Isaías 44. Isaías 44, a partir do verso 3. 44, 3, que diz assim: Vou fazer com que caia chuva no deserto, e com que terras secas corram rios. Cai chuva no deserto para quê, né, queridos? Lá já é deserto, não vai brotar nada, né? Mas Deus estava nos vendo como desertos. E mesmo assim Ele manda chuva. Amém? E que em terras secas corram rios. Não importa se está seco. Não importa se a gente está vazio. Deus vai fazer correr os rios dentro de nós. Amém? Vai lá para João 4. Eu vou dar uma carreirinha aqui, porque eu não tenho muita coisa. Vamos lá para João 4, 10. Do 10 ao 15. Que é uma passagem bem conhecida da mulher samaritana. Diz assim: Então disse Jesus: Se você soubesse o que Deus pode dar, e quem está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: O senhor não tem balde para tirar a água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nossos antepassados, Jacó, nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse. Eu acho que Jesus pensou assim, né? Se ele fosse aqui de Campina Grande, né? Sabe de nada, inocente. Acho que ele pensou assim. E ele disse: Quem beber desta água terá sede de novo. Da água natural, né? Lá do poço. Mas a pessoa que beber a água que eu lhe der, nunca mais ela terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água para a vida eterna. Que dará água para a vida eterna. Então a mulher pediu: Por favor, me dê desta água. Ela entendeu na hora quando Jesus falou. De que água ele estava falando. Assim eu nunca mais terei sede. E nem precisarei mais vir aqui buscar.
ela entendeu que a fonte estava dentro dela. Amém? Que ela não precisava ir lá mais buscar no baldinho lá todo dia ao meio-dia, né? Como conta a história que ela ia escondida, né, das outras mulheres ao meio-dia no sol de rachar. Mas ela ia buscar água. Então a água agora já estava dentro dela, né? Ela não precisava mais do natural, né? Aos olhos do homem. Vai lá para Apocalipse 21:6. Eu reuni alguns versículos sobre água. E tem mais ou menos umas 300, 350 passagens que falam sobre essa água, né? Que a água também é o Espírito Santo. Apocalipse 21, 6 e 7. Que diz assim: e continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, eu darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e vocês, né? Aqui está, eles, mas é vocês, nós, seremos os filhos dele. Amém? Vai para Apocalipse 22. Só uma folhinha aí, 22, 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da água, da graça, da água da vida. Então a fonte, ela é Jesus. E ela está disponível, né? E Deus diz: venha. Venha até a fonte. Ele não vai derramar o balde lá de cima da nossa cabeça, não. Está disponível, né? Está jorrando direto do trono da graça, né? Mas a gente tem que ir lá, buscar na fonte. A gente tem que fazer um esforço. Amém? Nem sempre é fácil. Nem sempre é. Dá um sono, né? Quando a gente vai buscar o Senhor. Eu hoje tive uma experiência dessa. Eu estava estudando, né? Um resumo, bem resumo. Eu disse: eu vou estudar um pouquinho para fixar bem. E eu dormi. Quando eu acordei, já era hora de buscar o Murilo na escola. Eu disse: meu Deus, parece que dopou. Mas eu vou buscar ele e na volta eu vou estudar. E eu não vou dormir mais, porque o Murilo não vai deixar, né? Então deixei o Murilo lá bem à vontade. Corri para estudar de novo. Eu disse: agora eu não durmo mais. Essas coisas se levantam porque a nossa carne ela é fraca. Amém, querido? A nossa carne, ela luta para a gente não ler, para a gente não estudar, para a gente não vir para a igreja, né? Quantas e quantas vezes? Eu acho que só ocorre comigo essas coisas, né? Então Jesus, ela é água, é a fonte de água viva, a única fonte de vida, de sustento, de conforto para todos aqueles que o procuram. Os rios de água viva simbolizam a graça e as bênçãos espirituais abundantes que Deus derrama sobre os crentes. Tem crente aqui? Aleluia! Quem crê em Jesus e coloca sua fé nele para a salvação, confessando-o como Senhor e Salvador da sua vida, receberá graça, dons do Espírito Santo e outras bênçãos que a Bíblia nos fala. Essas bênçãos serão tão grandes que transbordarão como rio para abençoar as outras pessoas. Então, eu repito, né? Não é só para nós, não é só para alcançar a nossa vida, é para alcançar a vida do outro. E não só do perdido. Às vezes, o irmão que está do nosso lado, aqui dentro da igreja mesmo. Amém? Então, lá em João 7,37... Aleluia. João 7,37 diz assim: se alguém tem sede, vem até mim e beba, como diz as Escrituras Sagradas. Rios de águas vivas vão jorrar do coração de quem crê em mim. Precisa crer, queridos. Para a gente poder desfrutar dessas águas, a gente precisa crer. Amém? Não é ficar só esperando, não. A gente tem que crer, a gente tem que falar, a gente tem que buscar, a gente tem que estudar. Amém?
Então, vai lá para Jeremias 2, 13. Já estou encerrando para a gente orar mais um pouquinho, porque orar é muito bom, amém? Se você não gosta, eu vou dizer logo que é a sua carne que não gosta, não é você não. Seu espírito ama orar. É o contato direto com o nosso Pai. Jeremias 2, 13. Diz assim: o meu povo cometeu 2 pecados. Isso era Deus falando através de Jeremias, amém? Lá no Antigo Testamento. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. Então, queridos, Deus nos dá água fresca, né? E eles insistiam em cavar poços, né? E guardar a água. E os poços nem bem feito eram, rachado, né? As águas iam-se embora. Mas eles preferiam viver dessa água parada, né? Igual dengue. Dengue adora água parada, né? Eles preferiam viver dessa água suja, parada, que a água suja dá lodo, a água parada entra bicho, né? Do que viver direto da fonte, que era o Senhor. Amém? Essa água parada, empoçada, represada, água de tanque. Eu não sei você, mas eu não quero viver de água de tanque, não. Não quero. Então devemos desfrutar da fonte para que a graça ela seja derramada dentro de nós. O Espírito Santo, ela é uma evidência desse rio. Amém? Se você já é batizado no Espírito Santo e ora constantemente em línguas, né, você está se enchendo, você está transbordando, você está movimentando essas águas. Amém? Então, ora em línguas, o dia inteiro dá para a gente orar em línguas. Amém? Que não precisa a gente parar as mãos para poder mexer a boca, né? Então, quando eu estou fazendo minhas coisas lá, eu estou orando em língua, né? Às vezes o Murilo fica aqui no meu pé, fica, mamãe, eita glória, já foi batizado. Eu vinha no carro agora, eu vinha orando em línguas. Davi também já ora em línguas, né? Mas ainda não tem muito entendimento. Mas era eu orando em línguas e Murilo aqui do meu lado. Então vamos embora, nós dois. Vamos embora. Então não para, né? Porque você é exemplo para os seus filhos, para os da sua casa, para os de fora. E quanto mais você se enche, mais você transborda. Amém? Lá em Ezequiel 47, eu vou ler só esse, para a gente ir orar. Lá em Ezequiel 47, tem uma passagem bem conhecida, né? Que são as águas, né? Só conferir. Então, a partir do 2. Então, o homem me fez sair da área do templo, né? Ezequiel estava passeando lá por um templo, ele estava conhecendo este lugar. Então, o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou para o lado de fora, até o portão, que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou nos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros. E o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. E aí? Onde é que estão as suas águas? Está no joelho? Está nos tornozelos? Está nos ombros? Está tão profunda que você só consegue ir mergulhando. Pensa um pouquinho onde estão as suas águas, amém? Só entra em águas profundas quem tem confiança. Quem é ousado. Quem não tem medo. Quem se lança. Se joga. Que mesmo não alcançando os pés no chão, ele decide confiar. Ele mergulha. E ele vai a nado mesmo.
Mesmo sabendo que o chão não está ali nos pés. Ele vai a nado mesmo. Amém? Aleluia. Então, a oração de língua, ela move essas águas. Né? Não tenha medo. Mergulhe nesse rio. Amém? O Senhor, ele só tem nos acrescentar. Como é que eu posso dizer? É desconhecido. Né? Às vezes as águas são turvas. Né? Mas a gente tem que aprender a confiar no nosso espírito. Confiar em Deus e mergulhar. Amém? Não tenha medo do oculto, né? Não tenha medo do escondido do Senhor. Não tenha medo. Desfrute, né? Às vezes a gente não vê nem 10 centímetros na nossa frente. A água é meio turva, né? Mas aí a gente vai. Quanto mais a gente vai, mais a gente vai conhecendo. Mais a gente vai entrando nas profundezas do Senhor, né? E Ele vai nos revelando coisas, né? Que só recebe quem vai a nado. Amém? Aleluia. A fonte, ela abençoa a nossa vida. O rio, ele abençoa a vida dos outros. A represa, ela só dá bicho. Não serve para nós. Não serve. Então, quebra esse muro da represa para essa água desempoçar. Amém? Segue o rio, segue o fluxo que o Senhor tem mais para as nossas vidas. Amém? Então, levanta um pouquinho. Vamos movimentar essas águas. Aleluia. Você que já é batizado no Espírito Santo, ora um pouquinho em línguas. O xerecandara so derebraço dereca. O berecandara so derebraço derecandara show derebra. O derededecandara so derebraço derebra. Oh Pai. Oh Senhor, eu dou liberdade ao Teu Espírito nesse lugar, Senhor. Que essas águas nos encham. A ponto de transbordar, Senhor. Não é a ponto de encher-nos. Eu não quero ficar cheia. Eu não quero ficar robusta. Não quero, Senhor. Eu quero transbordar para a vida do meu irmão. Oh, Senhor, Tu és bom, Pai. Tu és bom, Senhor. Tu és precioso. Oh, derecandara show derededece derebraço. She derecandara so derebraço derecandara show. She derecandara show derebraço. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade em nossa vida. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos, Pai, que estão presentes neste lugar, aqueles que não puderam vir, Senhor. Abençoa, Pai, a vida de cada um, que eles avancem, Pai, que eles prosperem no Teu caminho. Oh, Pai, muito obrigado, Pai, pela vida de cada um, Pai. Eu declaro avanço, crescimento, Pai, aceleração. Oh, derecandara show, derebraço, derecandara show. Que o Espírito Santo, Pai, convença-os. Convençam o Senhor a lutar contra a carne, Pai. A nossa carne, ela é fraca. A nossa carne, ela é resistente, Senhor. Oh, xerebais, maior é aquele que habita em nós. Maior do que a nossa carne é o nosso espírito. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Oh, dereche, derecandara, show, derebraça, derecandara, so. Eu declaro um avanço, Pai, nesta igreja, nesta obra. Para que pessoas, Senhor, cheguem a este lugar e sejam alcançadas, Pai, por essas águas. Por essa fonte, Senhor, que é Jesus. Eu declaro, Pai, crescimento e avanço, Pai, desta igreja. Oh, deredecer, derebraço. Eu oro agora, Pai, pelos departamentos dessa igreja, Senhor. Pelo diaconato, pelo departamento infantil, pelos conselheiros. Oh, Pai, muito obrigado, Pai. Eu coloco, Pai, cada um diante de Ti, Senhor. Para que o Senhor os guarde.
para que o Senhor dê estratégias de avanço. Eu dou liberdade, Pai, do Espírito Santo neste lugar, para fazer só como Ele sabe fazer. A gente não sabe, a gente é guiado pelo Espírito Santo, Pai. Então, Pai, o Teu Espírito esteja presente neste lugar, dentro de nós, fluindo, chegando estratégias, chegando pessoas, chegando equipamentos, melhorias. Que a Tua palavra avance, Pai, neste bairro, Pai, nessa região, e que se cumpra, Pai, o mais rápido possível, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Pai, para este lugar, para essa região, Senhor. Nós vamos alcançar 1% dessa região, e é só o começo. Virá de outras regiões também. Oh, Pai, que o Teu nome seja engrandecido, Pai, neste lugar. Que o Senhor seja o centro das atenções nesse lugar, Pai. Só o Senhor. Jesus, que você seja glorificado com as nossas vidas. Que a gente se santifique, não para os outros, nem para nós, mas para Ti. A santificação é para Ti, Senhor. Nos afasta do mal, Pai, nos afasta do pecado. Que nós tenhamos força nas nossas carnes para lutar. Nós somos falhos, Senhor, mas o Senhor habita dentro de nós. Eita, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandona. Mesmo quando estamos tirando um pezinho do caminho, o Senhor está lá. O Senhor está naquele lugar, nos chamando. Volta, volta, que aqui é o teu lugar. Para frente. Oh, Pai, muito obrigado, Pai, que nós colocamos nossos joelhos no chão, Pai, diariamente, em entrega a Ti, Pai, das nossas vidas, da nossa casa, da nossa igreja, dos nossos irmãos. Que nós nos consagremos, Pai, diariamente, Senhor, a Ti. Oh, Pai, eu declaro cura nos nossos corpos. Toda enfermidade saindo agora, Pai, em nome de Jesus. Aquela que ainda está pensando em chegar, ela não vai tocar os nossos corpos. Porque nós somos santos, nós somos casa de Deus. O nosso corpo, ele é santificado, ele pertence a Deus. E enfermidade não pode chegar. Satanás, ele não tem vez na nossa vida. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Ele não vai nos parar. Aleluia, ele não vai nos parar. Orede sobra candarachô. Xerede candarachô, dere braço, dere candarachô. Eu oro agora, Pai, pelo casal pastoral dessa igreja. Eu declaro, Pai, força, saúde divina, prosperidade chegando, conexões. Essa igreja sendo suporte para eles, do que eles precisarem. Do que eles precisarem. O Senhor é aquele que sustenta. O Senhor é a fonte. Eu declaro vida em abundância. Oh, Pai, aqueles sonhos do coração deles chegando e cumprindo o propósito, Pai, deles aqui nesta terra, que é de apacentar as ovelhas desse lugar. Tu és a fonte, Senhor. Que eles cada dia sejam fortalecidos direto da fonte.
Eles não vão empossar. Não vão. Não vão. Xerededecandra, xoderebraço, derededede.